Continuação da leitura do livro A Nova China, para além do socialismo e do capitalismo, de Keio Jin. Fundamentos intangíveis, cultura, instituições e história. A World Values Survey qualifica o modo pelo qual os diferentes países expressam um amplo leque de crenças e valores culturais, entre os quais as atitudes do povo em relação à poupança, ao trabalho e ao esforço, ao individualismo, à inovação, ao comércio, ao papel das mulheres, à abertura para outros países e culturas e às instituições políticas e jurídicas. A China tem uma pontuação bem alta nos quesitos frugalidade, trabalho árduo e educação das crianças. Muitos creem que essas características foram cruciais para o sucesso econômico chinês, mas ocorre aí uma confusão fundamental entre o que promove o nível de renda e o que estimula o crescimento. A cultura e os valores mudam devagar, e isso quando mudam, e por esse motivo não podem ser considerados fatores de primeira ordem para o crescimento. E como vimos, o crescimento de uma economia pode aumentar e diminuir violentamente. Políticas e públicas mal pensadas, a instabilidade política ou uma ideologia equivocada podem facilmente tirar uma economia do caminho do crescimento ou encaminhá-la para um desastre. Em longo prazo, entretanto, a cultura pode desempenhar um papel importantíssimo na determinação dos níveis de renda da economia. O país com propensão à poupança tende a se tornar mais rico, por exemplo, embora esse resultado não seja garantido. A cultura também pode funcionar como uma variável de interação na determinação do crescimento. Isso significa que os valores culturais nem sempre contribuem, por si sós, para o crescimento, mas podem afetar este último quando aliado a outros fatores. Entre as vantagens culturais da China, destaca-se a contribuição de Confúcio, que viveu entre 551 a.C. a 479 a.C. O famoso filósofo chinês, cujos ensinamentos nasceram de sua busca por soluções pragmáticas para os problemas de sua época, em resposta aos rigores da vida em uma sociedade agrária. Confúcio exaltou a virtude do trabalho árduo, o valor de uma família numerosa e a honra de uma linhagem familiar antiga. Uma vez que as famílias grandes tinham de fazer muito com poucos recursos, a virtude confuciana da frugalidade lançou raízes profundas na psique chinesa. Segundo The Tsuo Tradition, Crônica de Tsuo, comentário escrito no século V a.C., por um discípulo de Confúcio, a frugalidade é uma virtude de que todas as outras virtudes partilham. A extravagância é o pior dos males. Confúcio não dava valor somente ao conhecimento e ao estudo, mas também ao caráter e à integridade moral. O imperador detinha o poder supremo, mas os assuntos cotidianos do Estado tinham de ser geridos por administradores competentes, instruídos, dotados de retidão e comedimento, e comprometimento com o cumprimento do seu dever. O cientista político Francis Fukuyama apresentou fortes argumentos em favor da tese de que, para que haja boas instituições, é preciso haver uma burocracia instituída, com base no mérito individual. A China, toda dona da tradição de burocracia centralizada mais antiga do mundo, introduziu um sistema meritocrático de seleção dos funcionários públicos já no século III a.C. século III a.C. Para surpresa de muitos ocidentais, a mobilidade ascendente, baseada na capacidade e no caráter, é ainda hoje uma marca distintiva do sistema chinês. Outrora, o meio de acesso à burocracia estatal era o sistema de exames imperiais. Hoje, ele assume a forma de um extenuante exame vestibular para a universidade que tornou uma verdadeira fixação nacional. Durante 3 dias a cada ano, milhões de estudantes em todo o país se sentam, todos ao mesmo tempo, para fazer uma prova para a qual passaram anos se preparando. Do lado de fora dos locais de exame, milhões de pais e mães se enfileiram, suados sobre o opressivo calor do verão, com as marmitas e garrafas d'água que os ajudem a atravessar o dia, ansiosos para descobrir o destino que aguarda seus filhos. O respeito chinês pela ordem e pelo governo também remonta ao confucionismo. Confúcio viveu uma época em que os soberanos haviam perdido o controle de sua dinastia, mergulhando o país no caos enquanto estados vassalos se enfrentavam em guerras infindáveis. Tinha, portanto, perfeita consciência da importância da estabilidade e da harmonia social, apoiadas em cidadãos que saibam qual é a posição que ocupam na sociedade, aceitam essa posição e se comportem de acordo com ela. Comportem, né? Por muito tempo, os economistas modernos tiveram a opinião de que a aversão confuciana ao individualismo
era contrária ao espírito empreendedor e, portanto, limitava a inovação. Em uma época mais recente, atribuiu-se à doutrina confuciana, que exalta a ordem social, a frugalidade, o trabalho árduo e o comunitarismo, e uma burocracia baseada no mérito, um papel importante no sucesso estrondoso das economias do leste asiático, como as do Japão, Coreia, Taiwan e da China continental. Essas economias desfrutam não somente dos altos índices de poupança e de investimento, uma industrialização acelerada e um capital humano riquíssimo, mas também de instituições públicas eficazes e de uma burocracia tecnocrática bem formada. Tan Yong Kam, economista de Singapura, formula a questão da seguinte maneira: ao contrário do modelo euro-americano, que remonta à tradição do Adam Smith, segundo a qual o Estado é um mal necessário para que dele deve ser limitado a manutenção da lei e da ordem, os valores e a tradição confucianos propõem um modelo maximalista de Estado, em que este tem inúmeras responsabilidades, deveres e obrigações. O Estado não cumpre apenas funções reguladoras de supervisão, mas também desempenha papel de liderança no desenvolvimento, na educação e na mobilização da sociedade para prioridades específicas. Não é composto apenas de funcionários administrativos, seus membros são muitas vezes vistos como líderes intelectuais e professores. O imperador, além de ser soberano supremo, tinha a obrigação moral de governar com compaixão. O sistema de exames imperiais das universidades, conhecido como Keju, foi criado na dinastia Sui, em 581 a 618, com o objetivo de formar um corpo de letrados e de militares para a administração civil e militar na China. O sistema foi sendo aperfeiçoado ao longo dos seus 1.300 anos de história e sofreu reformas até a última das dinastias imperiais. A seleção de oficiais governamentais era feita tanto por hereditariedade dos filhos dos altos dignatários, quanto por recomendação de homens sábios. Ver mais informações no artigo disponível na revista Macau, de 2011, sobre o Keju. Depois da morte de Confúcio, em 479 a.C., a China, cerca de 18 séculos antes da Europa, criou o primeiro Estado moderno. 4 invenções chinesas, o papel, a imprensa, a pólvora e a bússola, mudaram o mundo para sempre. Essas tecnologias. Na época da dinastia Song, de 960 a 1279, a China não tinha rivais do mundo em matéria de ciência e tecnologia. E seu vasto império respondia por 1/4 do PIB todo do globo. O poder político consolidara-se sob um único imperador. Uma burocracia eficiente geria a administração dos amplos territórios do império, aprovisionava os exércitos e fornecia os bens públicos. Estava em vigor um sistema tributário sofisticado e estável baseado no registro das famílias e da propriedade da terra. E exames competitivos para os cargos oficiais promoviam um funcionalismo público meritocrático. Em razão do seu isolacionismo, a China perdeu o bonde da Revolução Industrial. No final do século XIX, a dinastia Qing estava completamente à mercê das potências ocidentais. Seus princípios isolacionistas motivaram incursões e guerras por parte de países estrangeiros, o caos político e ações políticas ineficientes. Durante as 3 décadas que seguiram a Segunda Guerra Mundial, as principais preocupações da China foram a pureza ideológica e a segurança nacional. Seus principais objetivos eram a transformação da economia em um sistema socialista e a construção de uma força militar forte o suficiente para salvaguardar a soberania do país. Um fato histórico que muitos ignoram é que, mesmo nos anos difíceis que precederam a turbulenta revolução cultural na história recente do país, os sinais de avanço não estavam ausentes. Foi instituída uma estrutura de governo baseada na descentralização econômica, bem como na prática de usar experimentos locais como laboratórios para grandes iniciativas políticas. A China se modernizou muito em certos aspectos. Redes elétricas locais e nacionais permitiram a implantação de novos setores industriais e novas tecnologias. A taxa de alfabetização aumentou, com a expectativa de vida também, que passou de 36 para 67 anos. 36, vejam bem. A maioria das crianças chinesas foi vacinada. Apesar do equívoco na política econômica, as 3 décadas anteriores, a 1978, não foram completamente perdidas.
Tais antecedentes históricos tornaram a China muito diferente de outros países em desenvolvimento, que, alinhados na pista, aguardavam o momento de fazer sua economia decolar. A maioria deles nunca alcançou antes um nível avançado de desenvolvimento institucional e econômico. Alguns já tiveram economias prósperas que, no entanto, sucumbiram à dominação colonial. Nesses países, entre os quais se incluem a Índia, Bangladesh e muitos estados centro-africanos, as instituições locais ou foram completamente erradicadas e substituídas ou sofreram uma alteração permanente. A China escapou por pouco da servidão colonial e, mesmo em seus piores momentos, aferrou-se teimosamente à autonomia política. Mesmo sob a influência soviética, nas décadas de 50 e 60, ela era dona do seu próprio destino político e econômico. Assim, tanto a cultura quanto a história lançaram os fundamentos dos níveis da renda potencial da China, mas o caminho que levaria a esse resultado exigiria uma reforma radical do sistema econômico.